brasileira. Nova Brasil. Nova Brasil. Mesa para dois. 1h37. Você sintonizado em 97.5 FM. Comigo, Bárbara Lins, até as 2h da tarde. Chegou aquele momento delicioso de toda quinta-feira de falar do mundo dos vinhos. E com um vídeo, o Ronaldo Triaga está cada vez mais chique. Agora ele fez ali direto dos barris, para falar um pouquinho mais e dar uma sensação ainda mais intimista para você, ouvinte, de como é o processo da produção desses vinhos aqui de inverno da região do Cerrado. Ele fez essa entrevista gravada e você pode conferir e ver pessoalmente no YouTube de Jornalismo Nova Brasil. Tá ao vivo por lá e fica gravado para você que está por acaso dirigindo pelas ruas do Distrito Federal, mas depois quer visualizar o que o Ronaldo Triaca está mostrando, confere por lá. Se está dirigindo agora, escuta e depois veja tudo isso ao vivo, assim, a cores pelo YouTube também. Acompanhe sempre a gente nas redes sociais para poder ter mais dimensão de tudo que a gente traz por aqui. Mesa para dois. Vinhos e enoturismo. Uma experiência Vila Triaca Hotel Vinícola com Ronaldo Triaca. Olá, Babi. Olá, ouvintes da Nova Brasil FM. Para quem está nos assistindo também. Hoje, a nossa coluna de vinhos e enoturismo. Estamos falando aqui da cave, né? Da Vila Triaca. Estamos aqui, né? Em pleno trabalho hoje, né? Nós estamos atestando, né, as barricas. Para quem não sabe o que é atestar barricas, Babi, as barricas de vinho, né? Elas também bebem vinho, entre aspas, né? Um pouco por causa da evaporação, pelo que a madeira, o carvalho absorve, né? Então, a cada média, aí, cada 15, 20 dias, nós temos que estar completando, né? A gente usa esse verbo atestar, de atesto, né? Mas, na verdade, a gente completa essas barricas para que não permaneça ar dentro delas, para que o vinho não venha a oxidar. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, que às vezes você perde um ano de trabalho depois do vinho pronto já, né? Se as barricas ficarem sem esse cuidado, sem esse atesto, né? Então a gente tem que estar sempre tendo esse cuidado aqui dentro da cave, né? Estamos aqui com a temperatura em torno aí de 15 graus, que é o ideal aí para a preservação do vinho, né? Em barricas, tá? Em barricas. Mas hoje, Babi, nós vamos falar um pouco das variedades de uvas que a gente produz, né, com a dupla poda. A gente produz vinhos de inverno, principalmente aqui em Brasília. Eu estou aqui com uma taça de vinho na mão, né? Para quem está nos assistindo não está vendo, mas eu estou aqui com o Marcelin, que é uma das variedades que vai muito bem aqui. Mas geralmente uma região tradicional de vinhos geralmente tem aí 4, 5, 6 variedades mais plantadas, as principais, né, as tradicionais de uma região. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, na região ali do Vale dos Vinhedos, né, a Merlot, que tem até a denominação de origem, Chardonnay também, né? Lá também planta-se muito Cabernet Sauvignon, a Ancelota, que é uma italiana, Teroldego, que é outra italiana, a própria Marcelin, que é francesa. Então, geralmente, uma região tem aí 5, 6, 7 variedades principais, né? Falando um pouquinho ali, por exemplo, da Argentina, a região de Mendoza, Malbec, obviamente, é a uva mais tradicional da Argentina, francesa, né? Mas é a casta mais tradicional da Argentina, mas também Torrontés, né? Que é uma branca, que é autóctone da Argentina, entre outras, né? Mas lá se planta também, se produz Chardonnay, né? Se produz Malbec, Malbec eu já falei, mas se produz Syrah, Cabernet Franc, né? Aqui em Brasília, pela estabilidade do clima, né? Por esse conjunto de fatores que eu já falei várias vezes aqui, para a gente produzir no inverno, ter um solo bem drenado, né?
e ter um clima ameno, né, no período de maio a agosto, a gente tem experimentado outras variedades, além das tradicionais, que vão muito bem com a técnica dupla poda, e que a gente está obtendo excelentes resultados. Então, eu vou citar algumas variedades aqui, para que o brasiliense, para quem está nos ouvindo, quando vier visitar as nossas vinícolas aqui em Brasília, aqui no PADEF, outras regiões, Goiás, aqui Distrito Federal, possam ter essa curiosidade de experimentar também esses vinhos de outras variedades, né? Então, nós temos aqui em torno de umas 15 variedades hoje que vão muito bem produzindo aqui no inverno, aqui em Brasília, né? Então, as tintas, eu vou relacionar aqui, por exemplo, a Syrah, todos sabem, é a mais tradicional, e praticamente todo produtor de vinho de inverno tem Syrah, mas outras variedades vão muito bem também, tintas como, por exemplo, falando aqui de francesas, como por exemplo o Cabernet Franc, a própria Cabernet Sauvignon, também a Marcelin, né, que eu estou com a taça aqui na mão, mas tem outras variedades que vão muito bem aqui também. Então, a Tempranillo, que é espanhola, né? As italianas Sangiovese, Nebbiolo, todas essas nós temos aqui na Vila Triaca, né? Menos a Cabernet Sauvignon. Mas a Horus, por exemplo, que é outra vinícola aqui próxima, a Almacena, tem Cabernet Sauvignon. Então, alguns produtores têm umas variedades, outros têm outras, né? Nós também temos aqui implantada recentemente, não está em produção ainda, a Chardonnay, que é uma uva branca tanto para espumante quanto para vinhos tranquilos, vinhos brancos, e uma variedade grega que eu gosto muito, aliás é a minha preferida, que é um autóctone da Grécia, né, da região de Santorini, que é Assírtico. Então nós iniciamos esse ano enxertando alguns cavalos aqui e provavelmente já em 2026 nós vamos ter aí uma pequena produção já da uva da casta Assírtico, né? Mas temos aqui também Viognier, que é outra branca que vai muito bem, que tem um frescor, uma acidez muito marcante, bem aromático. A Sauvignon Blanc, que é bem tradicional. Outros produtores também produzem, por exemplo, a Barbera, a vinícola Monte Alvor produz a Barbera, aqui em Brasília. A própria Malbec, aqui na Vila Triaca, nós já vamos produzir agora em 2026, mas a vinícola Miro, por exemplo, a própria Monte Alvor, vinícola Brasília, né? Essas vinícolas já produzem Malbec de excelente qualidade. A Primitivo, né? Vinícola Marquese, aqui no PADEF também produz. Chenin Blanc, que é outra branca, vai muito bem aqui também, a vinícola Marquese. Pinot Noir, pela Casa Vito. Então, estou citando essas variedades porque é importante que o consumidor, o amante do vinho, saiba que todas essas variedades vão muito bem com a técnica dupla poda, produzindo no inverno. Cabernet Franc também, nós temos aqui por exemplo, estamos aqui na frente de duas barricas aqui, Cabernet Franc. Esses vinhos todos aqui são safra 24, nós estamos aqui na cave, né? E devemos uma parte já, vai completar 12 meses agora, final do ano. Então uma parte nós já vamos passar já para engarrafar e lançar alguns novos rótulos, como com o rótulo varietal de Marcelin, o rótulo varietal de Cabernet Franc, de Tempranillo, e por aí vai. Então a gente queria dar uma passada, digamos assim, e reforçar, né? Muitos já sabem dessa grande variedade que nós temos aqui, mas é importante frisar isso, Babi, para que o consumidor, o brasiliense saiba que nós temos essa grande diversidade de variedades aqui em Brasília e todas com muita qualidade, né? Semana que vem eu estarei em Bento Gonçalves, um momento muito especial lá, que é a Avaliação Nacional de Vinhos, é como se fosse o Oscar do vinho brasileiro. Quem sabe vem alguma premiação aí para Brasília, não sabemos ainda.
segredo, né? Esse evento é muito importante para o vinho brasileiro, então todas as vinícolas do Brasil inteiro aguardam com muito expectativa. Mas a semana que vem, na quinta-feira, nós estaremos em Flores da Cunha, que é uma região ali da Serra Gaúcha, que o enoturismo está vindo com muita qualidade, vinícolas com excelentes vinhos e com enoturismo de muita qualidade. Então, provavelmente nós estaremos falando de lá. Viva o vinho brasileiro! Mesa para dois, vinhos e enoturismo. Uma experiência Vila Triaca Hotel Vinícola com Ronaldo Triaca. Um respiro no seu dia. Mesa para dois. Esse Ronaldo Triaca é chique demais, né, gente? Fala da cave, da próxima vez estará em Bento Gonçalves. Tenho certeza que trará boas novidades aí pra gente, pra ter mais orgulho ainda, né? De todos os brasileiros do vinho produzido aqui. Eu não canso de falar, porque realmente é uma coisa surreal, gente. Não tem 10 anos que começaram a produzir vinhos de inverno aqui, para grandes produções. E o que a gente já ganhou de prêmio internacional, o que tem de gente vindo aqui, ficando boquiaberto, até Deus duvidava que dava vinho aqui no meio do cerrado, e não só dá com uma excelência. A gente está acompanhando, eu tenho um prazer enorme de estar visualizando isso, assim, de perto. Estive junto com o pessoal do Prêmio Sebrae de Jornalismo na Vinícola Coara, na Vinícola Brasília, no fim de semana passado. Tá presenciando isso, tá vendo tudo isso de perto, o começo desse novo polo mundial de vinhos. É bonito demais, é de encher de orgulho para nossa cidade. Então é isso, 1h49, a gente segue a nossa programação aqui no Mesa para Dois, dessa quinta-feira. Nova Brasil. Mesa para dois.